Eu fui a ovelha negra da família. E no final, fui a única que ficou. Me chamo Ana Carla. Resolvi enviar o meu relato aqui para o canal. Vou contar a minha história, a história da ovelha negra da família. Me chamavam de rebelde, de ingrata, de difícil. Na infância, eu só ouvia que não era como os outros irmãos. Falavam que eu era teimosa demais, sensível demais, diferente demais. E quando a gente escuta isso por tempo demais, começa a acreditar. Minha mãe dizia que eu dava trabalho. Meu pai não olhava nos meus olhos quando eu falava. Tudo que eu fazia era motivo de crítica. A roupa, o cabelo, as amizades, até a risada. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Você sempre decepciona. Essas frases grudaram na minha pele como cicatriz, e o tempo passou. Cresci com esse rótulo colado no peito, a filha problemática. Enquanto os outros seguiam os caminhos certos, eu buscava minha liberdade. Fui morar sozinha cedo. Trabalhei em 2, 3 empregos. E mesmo longe, a sensação de não ser amada me acompanhava feito sombra. Passei anos tentando provar meu valor. Estudei, lutei, construí minha vida sem a ajuda de ninguém. Mas no fundo, ainda doía saber que minha existência parecia ser um incômodo. Família se reunia e esquecia de me chamar. E quando chamavam, era para me lembrar que eu era diferente. Até que um dia, a vida virou tudo de cabeça para baixo. Minha mãe, aquela que sempre me julgou mais do que me acolheu, adoeceu. Um AVC, súbito. Ficou com sequelas, dificuldade para andar, para falar, e aí veio a surpresa. Ninguém quis cuidar. A irmã perfeita? Muito ocupada. O irmão bem-sucedido? Disse que não tinha estrutura emocional. Tias, primos, ninguém apareceu. E eu? A ovelha negra? Eu fui. Fui porque, apesar de tudo, ela era minha mãe. Fui porque dentro de mim ainda havia uma menina querendo ser vista. Fui porque, no fundo, a gente não cuida só de quem merece. A gente cuida de quem precisa. Voltei para casa. Cuidei de tudo. Banho, comida, remédio, papelada, médicos. Tive que reaprender a me relacionar com aquela mulher que, a vida inteira, me viu como erro. E nesse processo, algo começou a mudar. Ela já não conseguia brigar como antes. Me olhava em silêncio. Chorava escondido. E um dia, depois de semanas em que eu dava comida na boca dela sem uma palavra de carinho, ela segurou minha mão com força e disse: "Me perdoa." Foram as palavras mais pesadas e mais leves que eu já ouvi. Pesadas porque carregavam anos de distância. E leves porque finalmente me deram paz. Ela chorou. Eu chorei. Aquele abraço ali foi o primeiro que demos como mãe e filha de verdade. Aos poucos ela começou a me enxergar. A ver minha força, minha generosidade, meu amor. Mesmo depois de tudo. E foi aí que eu entendi. Não era sobre eu ser a ovelha negra. Era sobre ela nunca ter aprendido a amar o que não entendia. A dor dela não justifica, mas explica. Ela também foi rejeitada. Também não recebeu afeto. E às vezes, o amor precisa pular uma geração inteira para finalmente florescer. Hoje ela está estável. Moramos juntas, nos respeitamos, rimos até. Ela me chama de minha menina forte. E mesmo com tudo que passou, eu escolhi perdoar. Porque guardar rancor pesa demais. E eu já carreguei muito sozinha. Se você se sentiu a ovelha negra da sua família, eu quero te dizer, você não é o erro. Você só é feita de outras cores. Você não é menos. Você só é inteira. E às vezes, é quem mais apanhou que aprende a amar com mais profundidade. Se hoje eu conto essa história, é porque quero que outras mulheres se reconheçam. Que saibam que não estão sozinhas. E que ser diferente, muitas vezes, é o que nos salva. Porque quando o mundo vira as costas, a gente aprende a ser abrigo de si mesma. E mais do que isso, a gente vira abrigo para os outros também. Hoje, eu sou abrigo para minha mãe. E pela primeira vez, ela é abrigo para mim também. Tarde? Talvez, mas suficiente. Porque às vezes o amor chega atrasado. Mas quando chega, ainda dá tempo.
Se essa história falou com você, comenta aqui. Às vezes, é lendo o relato de outra mulher que a gente encontra a nossa voz. E descobre que não está errada por sentir demais, por ser demais, por resistir. Curte esse vídeo se você também acredita que ninguém nasce errado. E que ser a ovelha negra, muitas vezes, é ser a única que enxerga de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todos os dias, uma nova história real, feita de alma, para lembrar que amor e reconciliação ainda são possíveis. Compartilha com outras mulheres. Talvez tenha alguém precisando ouvir que ela tem valor, mesmo que ninguém tenha dito isso a vida inteira. Aqui, a gente não julga, a gente escuta. A gente transforma dor em ponto de encontro. E cada história contada é um passo a mais para sermos mais inteiras.